noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas, né, no nosso 34º ano. A reunião vai ser de número 1434 e com imenso prazer nós vamos contar com a presença do Dr. Maurício Scanavaca, que é diretor da Unidade de Arritmias Cardíacas do INCOR, da Faculdade de Medicina de São Paulo, da USP. E Maurício, para mim, assim, é um prazer imenso estar aqui apresentando a reunião dele. Eu vou passar depois para o Rodrigo fazer a apresentação oficial do Maurício, mas eu tenho aqui devo só chamar a atenção que nós somos companheiros desde a década de 80, quando inauguramos, ou reinauguramos, né, Maurício, a UTI do Hospital Brigadeiro de São Paulo. Então, não foi Brigadeiro, não, foi o Ipiranga. Ipiranga, Brigadeiro o quê? Ipiranga. Você falou Ipiranga. Então, foi um grupo que é coordenado pelo Dr. Pablo, e aí estava lá, eu e Maurício, eu era plantonista, o Maurício era diarista, então, e agora estamos juntos alguns anos depois, né, Maurício? 4 décadas depois. Você lembrou muito bem, fiquei feliz de lembrar daquela época. Nós não éramos ninguém, né? Os residentes. Ninguém. Bem que a turma toda ficou bem, se posicionou, são pessoas conhecidas do. Só para ele chamar, só para ver assim, ó, Roberto Costa do Marcapasso, Antônio Carlos Chagas, Francisco Fonseca, Rui Ramos, né? Isso. Todo esse grupo aí estava lá naquela época. Bem, Rodrigo, você aí vai fazer as vezes aí de apresentar oficialmente aí nosso convidado de hoje. Por favor, Rodrigo. Legal. Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer, Souza, pela chance aí de você ter aberto o espaço dessa reunião aí tão louvável aí que todo mundo gosta tanto aqui em Aracaju. Para a gente chamar a presença do Dr. Maurício. Certamente ele vai voltar aí outras vezes, né, Dr. Maurício? E, lógico, eu fico muito feliz de poder dizer isso aí, de ter podido intermediar essa sua vinda aí, nesse momento online. E, assim, também porque é importante, o Dr. Maurício é um professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, além de um grande cientista, né? Tem um grande coração e é um cara calmo, que é importante para executar bem essa profissão, criativo, habilidoso, e isso é muito legal para a gente se inspirar num bom profissional. Então, enfim, para mim é uma alegria grande poder estar participando desse momento. E é sempre bom lembrar também, né, para todos vocês, que o Dr. Maurício, por ser um eletrofisiologista, ele, como toda a área clínica, cirúrgica, ele lida não somente com os pacientes que precisam de tratamento via catéter, mas, de uma maneira ou de outra, lida com o paciente no manejo clínico, porque isso é fundamental, como toda a área clínica, ginecologia, obstetrícia, urologia, oftalmologia, é uma área clínico-cirúrgica, né? Então, isso é muito bom. Eu queria também lembrar que uma parte da história, né, que eu pude presenciar e vivenciar lá do tempo que eu passei, inclusive na memória do saudoso Dr. Sousa, né, e foi Dr. Maurício, Dr. Sousa e a equipe que puderam alçar até o nome do Brasil, né, na comunidade científica internacional, desenvolvendo uma técnica de mapeamento epicárdico, de acesso epicárdico, porque, como nós sabemos, uma parte das arritmias só são passíveis de serem tratadas por ablação se a gente consegue fazer um acesso epicárdico, mapear pelo epicárdio. Então, essa técnica se difundiu globalmente. Eu vi muita gente de fora, do Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, muita gente indo visitar o INCOR, trocando experiência, ideia, treinamento. Também vi muitas vezes o Dr. Maurício ir para esses países, eu acho que isso é até habitué para ele desses outros países. E isso mostra a relevância que ele, a equipe dele, tudo que ele produz e produziu na ciência, na formação dos alunos, que certamente tem vários aí no Brasil. Provavelmente, se a gente chutar, ele deve ter um em cada estado. É extremamente provável isso é muito legal, é um legado interessante. E agora
também na América Latina, né? Os principais países da América Latina sempre tem alguém que tem o dedo na formação aí do Dr. Maurício. Então, eu só sou grato, não tenho nada, assim, só gratidão e por esse momento especial e por ter me ajudado tanto. Obrigado, doutor Maurício. Obrigado, viu, Souza? Ok. Maurício, antes de você começar, eu só pediria ao pessoal que desliguem os microfones, né, porque facilita aí a palestra do Maurício. Maurício, por favor. Ok. Boa noite, pessoal. Grande prazer, uma honra participar dessa reunião tão tradicional. Fiquei muito feliz de encontrar com o Antônio Carlos, professor Souza agora, né? Tem uma posição de destaque muito importante e fiquei feliz de ele tomar conta dessa reunião há tantos anos e também pelo Rodrigo, um ex-residente lá do INCOR, estagiário, se estabeleceu muito bem na eletrofisiologia, continua trabalhando espetacularmente. Então, fiquei feliz de poder participar da reunião de vocês. E quando foi sugerido esse tema de ablação de fibrilação atrial, que é um tema que é bastante atualmente comentado, as pessoas estão interessadas, porque, infelizmente, o tratamento da fibrilação atrial não teve um avanço significativo, exceto a introdução dos novos anticoagulantes, o uso de medicação e tal. Isso está estacionado há mais de 30 anos. A única forma de evolução que nós tivemos, na verdade, foi a ablação da fibrilação atrial. E cada vez mais os clínicos estão tendo contato, vendo o resultado dos seus pacientes, então gera muito interesse. Tem várias apresentações, formas, e eu acabei, espero que vocês gostem dessa apresentação, um pouquinho diferente das que eu tenho feito ultimamente, que foi meio um revival, como essa coisa de lembrar das coisas antigas e tal, dos amigos antigos e tal. Eu acabei revendo a evolução toda, porque como foi um tema que nós começamos a trabalhar, não existia ablação de fibrilação atrial, né, na época que nós começamos a trabalhar com intervenção. Então, nós vivemos toda a evolução, de coisas que são óbvias atualmente, na época eram coisas totalmente desconhecidas. E nós tivemos alguma participação na evolução da história. E eu acho que pode ser interessante, mesmo para os cardiologistas gerais, entender um pouquinho essa visão do intervencionista. Como é que a gente foi descobrindo e foi caminhando e quais são as nossas limitações que persistem até hoje. Nós temos um bom conhecimento de uma parte da fibrilação atrial, dos mecanismos da fibrilação atrial, mas tem uma fase muito desconhecida e isso limita os resultados. Então, foi nesse contexto que eu tentei montar essa reunião e espero que vocês gostem. Então, para entender a cabeça do eletrofisiologista e como é que a gente caminha nas nossas intervenções, e muitas das vezes a gente acaba descobrindo coisas, fazendo intervenção, acertando e errando, a coisa vai caminhando, mas na verdade a gente está sempre, a gente tem três aspectos básicos. Quando a gente, principalmente quando nós começamos lá atrás, antes da fibrilação atrial, tentando entender o mecanismo das taquiarritmias. Então, o trabalho do eletrofisiologista, basicamente, inicial, era tentar entender o mecanismo da arritmia. Se a gente não entende do que está lidando, do que está tratando, os resultados nunca são adequados. A segunda coisa, uma vez estabelecido o mecanismo, é tentar identificar as estruturas essenciais para a indução ou manutenção da arritmia, do circuito da arritmia, tentar identificar onde é que estão os pontos frágeis do circuito. E aí, uma vez tendo essa clareza, provocar a menor lesão necessária, quer dizer, destruir, porque a ablação significa destruição. E destruir um coração normal é um negócio muito desconfortável. Então, o ideal é identificar a estrutura frágil e fazer uma lesão menor possível desse componente crítico, preservando tanto o sistema de condução, né, como a função mecânica do coração. Então, essas são as bases com que a gente sempre trabalhou
E vocês vão ver que a dificuldade de quem trabalha pensando dessa forma vai caminhar para o tratamento da fibrilação atrial. Na década de 70, alguns serviços no mundo, e inclusive o Dr. Sousa já lá no Hospital das Clínicas, na década de 70, foram feitas uma série, durante 10 anos, uma série de estudos usando já os catéteres intracavitários e coletando sinais e fazendo estimulação tanto dos átrios como dos ventrículos, que é o chamado estudo eletrofisiológico. Os mecanismos, praticamente todas as taquiarritmias que nós conhecemos hoje, elas já foram conhecidas. Então, quando chegou em 1980, né, esse é um slide do Dr. Sousa da década de 80, vocês vejam aqui quais são os mecanismos das taquicardias e quais são as estruturas que são essenciais para a sua manutenção. Né? Uma vez, e o que mais nessa época deu origem ao desenvolvimento, tanto cirúrgico e depois para o catéter, foram as taquicardias usando vias anômalas, porque tem um circuito muito claro, muito definido e tem um ponto crítico vulnerável que é anatomicamente definido. Né? Então, começamos por aí e aí fomos expandindo para os outros mecanismos de arritmia. A primeira forma de ablação foi a cirurgia, tá certo? Nessa década de 80, Dr. Sousa e Dr. Miguel Barbeiro, lá no INCOR, fizeram um grupo espetacular que deu origem ao grupo de arritmias do INCOR, basicamente era um grupo cirúrgico. Né? Então, Dr. Sousa, eu ajudava no ambulatório selecionando os pacientes, Dr. Sousa, na eletrologia, definia o mecanismo da arritmia, e na cirurgia existia um mapeamento intraoperatório, isso aqui é uma ablação de uma via póstulo-septal direita, e depois isso aqui tornou a cirurgia também da taquicardia da via lenta, nodal, que a via fica exatamente na mesma posição, certo? A década de 80 foi basicamente o tratamento cirúrgico das taquicardias supraventriculares e ventriculares. Ela durou até mais ou menos 95, por aí acabou, a cirurgia praticamente desapareceu, porque surgiram os catéteres dedicados. Os mesmos catéteres que a gente usava para mapear, estimular o coração, localizar os circuitos, eles foram desenvolvidos para transmitir a corrente de radiofrequência, que foi a energia que foi mais adequada para fazer lesões bem localizadas do tecido que é essencial. Antes nós usávamos a fulguração, que era um choque elétrico, fazer uma lesão muito extensa com risco de ruptura de parede, e com a radiofrequência, que foi uma energia modulada, então ela acabou se revelando extremamente eficiente e praticamente acabou com a cirurgia. Então, a partir de 94, 95, a cirurgia do INCOR acabou e todos os procedimentos de ablação das taquicardias supraventriculares e mesmo ventriculares passaram a ser feitas por catéter. E aí surgiu uma nova profissão de eletrofisiologista intervencionista, e eu tive a grande oportunidade de ser um dos primeiros da nossa aqui, a região no Brasil a fazer esse tipo de intervenção. E pude acompanhar, tive também a oportunidade, um grande prazer, de acompanhar todo o desenvolvimento, tudo que foi feito nas ablações dessas taquicardias supraventriculares, essa é um achado muito incomum na anatomia patológica, e aqui o eletrograma obtido quando a gente está com o catéter exatamente entre o átrio e o ventrículo e a via anômala aqui, tá certo? E quando a gente cauteriza, a lesão é muito localizada, vocês veem aqui, vejam o desaparecimento da pré-excitação, não? É uma normalização. Então, esse negócio assim fantástico do que a eletrologia consegue fazer, uma intervenção muito, muito específica. Então, esse era o racional com que nós trabalhávamos na época, tentando fazer a menor lesão possível para fazer um tratamento definitivo de uma taquiarritmia. E aí, então, surgiu a fibrilação atrial. A fibrilação atrial não fazia parte do tratamento ablativo, porque ela não preenchia esses critérios. Primeiro, nós não conhecíamos o circuito, a gente sabia que era uma coisa totalmente desorganizada, existiam várias hipóteses e mecanismos, mas nada que a gente pudesse localizar e cauterizar. Como seria? Então, fazia parte de exclusão do nosso ambulatório, para vocês terem ideia, paciente com fibrilação atrial. O ambulatório de arritmia do INCOR que eu fazia, eu organizava, paciente tem FA, esse não faz parte, porque a gente aqui não preenche os critérios. Tinha mais o que fazer em termos de taquiarritmia, eles tiveram esse desafio
de tentar fazer um tratamento cirúrgico da fibrilação atrial. Então, usaram uma hipótese muito antiga, do início do século XX, de que quando se fazem lesões lineares e reduzindo a área entre essas lesões, o tecido fibrilatório ele se interrompe. Dependendo da redução da massa, que é chamada de massa crítica do tecido atrial, eles imaginavam que fosse um circuito reentrante que ele não tinha capacidade de sustentar. Então, eles tinham o Dr. Boanot, que era o eletrofisiologista do Dr. Cox, tinha já essa experiência em animais, e eles desenvolveram uma técnica chamada, na época, da técnica de cirurgia do Mace, que era criar lesões lineares tanto no átrio direito como no átrio esquerdo, para tentar estabilizar e evitar os circuitos de reentrada. Mas vocês vejam que algumas coisas são achados fortuitos. Vocês vejam que faz parte da técnica um isolamento total das veias pulmonares, da parede posterior das veias pulmonares, que a gente sabe hoje que é o local de gatilho. Então, será que precisava toda aquelas lesões? Então, o procedimento foi feito baseado num conceito, mas, na verdade, ele passou a funcionar por uma outra coisa que foi descoberto a posteriori. 2, 3 anos após a demonstração do Dr. Cox dos resultados muito favoráveis da cirurgia, resultados clínicos, o problema que existiu na época foi a reprodução por outros cirurgiões, porque era uma cirurgia muito agressiva. E a morbidade, a mortalidade era razoavelmente alta para alguns grupos. Então, ela foi uma cirurgia que não teve um avanço muito grande, da forma como ela foi descrita originalmente, pela agressividade que havia. Mas, baseado nesse conceito, os eletrofisiologistas começaram a tentar reproduzir. E reproduzir, vocês vejam, de uma forma muito... era inadequada, porque o equipamento que nós usávamos, catéter de 4 milímetros, com energia muito insuficiente, o Ayssaguer, por exemplo, em Bordeaux, começou fazendo ablações no átrio direito, fazendo as lesões lineares, tentando simular a cirurgia de Cox, com um resultado muito discreto. Ele percebeu que quando ele ia para o átrio esquerdo e fazia lesões envolvendo as veias pulmonares, tinha um aumento do sucesso. Os pacientes, alguns pacientes tinham um resultado satisfatório. Embora pequeno, parece que alguma coisa que ficava no átrio esquerdo. Em Milão, o Dr. Paponi tentou fazer essa reprodução da cirurgia já usando uma tecnologia que permitia tentar fazer as lesões lineares sob visão, usando o sistema de mapeamento eletroanatômico, um mapeamento tridimensional do coração, que ele podia seguir os pontinhos e tentar fazer lesões lineares, né? Tentando, cada um fez um tipo de set de lesões. O dele era uma lesão inicialmente no átrio direito, isolamento aqui das veias, vocês vejam, e bloqueio do istmo cavo tricuspídeo e lá no teto. E ele publicou, e esse foi sempre o problema do Dr. Paponi, ele sempre teve resultados muito altos, 80% de sucesso, com uma técnica que a gente sabe que a tecnologia usada na ocasião não seria capaz de provocar lesões transmurais. São lesões que são cheias de fendas, de escapes, e certamente isso aqui seria praticamente impossível chegar nesse nível, que é o nível que nós chegamos atualmente. Foi desagradável para ele porque os alemães tinham o mesmo equipamento e tentaram reproduzir, e o resultado, isso aqui foi publicado no Circulation, 99, acabava o artigo dele e começava o do Dr. Cook, que fazia uma tentativa de reproduzir esses resultados, que era 0%. Então, ao longo dos próximos 10 anos, esses 3 autores que a tentativa de reproduzir a cirurgia do labirinto e ficar com os catéteres muitas horas, que era muito trabalhoso. Os procedimentos duravam 6, 8 horas, às vezes 10 horas, para tentar fazer aquelas linhas. O Dr. Ayssaguer e o Dr. Pierre Jair trabalharam juntos durante muitos anos e continuam trabalhando. Eles fizeram uma observação espetacular. Quando eles estavam com os catéteres dentro do coração, alguns pacientes entravam e saíam da fibrilação arterial. E eles tiveram a percepção
de que quando o paciente entrava em fibrilação atrial, geralmente a fibrilação atrial era deflagrada por uma extrasístole. Uma extrasístole muito precoce que induzia a fibrilação. O segundo achado, que foi fundamental para o tratamento da fibrilação atrial, eles perceberam que a maioria dessas extrasístoles ou taquicardias atriais que deflagravam a fibrilação, elas vinham dentro das veias pulmonares. Então, essa foi uma observação espetacular e foi publicada no New England, de 98. Vocês vejam aqui alguns exemplos. Tá? O ritmo sinusal, uma extrasístole dentro da veia, que não acontece nada, ela foi uma extrasístole bloqueada, ela não conduziu para o átrio. Nesse momento aqui, a mesma extrasístole, tá? Ela conduz para o átrio e induz a fibrilação atrial. Então, tem várias demonstrações espetaculares. E ele publicou, então, eu creio que foram 45 pacientes, em 69 focos, e aqui está a distribuição. Vocês vejam a distribuição dos foquinhos, principalmente, basicamente, 94% nas veias pulmonares, predominando nas veias superiores, principalmente a veia esquerda. E alguns 3 casos aqui que ele descreveu na crista terminalis. Então, essa foi a publicação que deu o pontapé para que a forma atual de ablação de fibrilação atrial ela se iniciasse. A gente começou a entender o mecanismo. Então, pelo menos o paciente com fibrilação atrial paroxística, com o coração bastante preservado, que não tem outros mecanismos cicatriciais para manter a taquicardia, ela é uma arritmia que ela é deflagrada por focos ectópicos muito ativos e que vêm das veias pulmonares. Nós tivemos, no mesmo ano, em 98, nós fizemos, esse foi o primeiro caso, que foi publicado nos arquivos em 99, tá? Vocês vejam aqui os catéteres, um no seio coronário, outro no átrio direito. Nós fazemos 2 punções transeptais, uma na veia pulmonar superior direita, outra na esquerda, outra na direita. E aqui estão os eletrogramas do átrio direito, seio coronário, veia pulmonar direita, veia pulmonar esquerda. Aqui é o ritmo sinusal e a extrasístole. Quando a gente vê a extrasístole, o ponto mais precoce, ela vem da veia superior esquerda. Nesse momento aqui, com aquele caso do SHR, vocês vejam a extrasístole, que está aqui, parece a extrasístole atrial, mas não induz a fibrilação atrial. No momento seguinte, a mesma extrasístole deflagra a fibrilação atrial. Isso porque mudança do período refratário, principalmente com reação vagal, ela acaba facilitando a condução do estímulo e deflagra a fibrilação atrial. Então, essa foi a gente passou então a conhecer. Nós tínhamos um mecanismo, aí passamos a saber o mecanismo e sabíamos qual era o ponto frágil, as veias pulmonares. E vocês vejam que, fazendo ablação focal localizada num ponto, a fibrilação se interrompia. Então, essa aqui é uma publicação dos arquivos brasileiros de 99, nós publicamos os primeiros 3 casos aqui. Qual foi o problema? O que acontece tudo quando você está fazendo uma coisa nova, você não conhece os limites, tá? Você está sempre em risco de ter algum efeito colateral. Tá? Isso não foi diferente na fibrilação atrial, a gente foi caindo em vários buracos, tendo vários problemas, e quem estava fazendo isso de início foram as pessoas que mais sofreram com essas complicações. Então, vocês vejam, aqui, o efeito de fazer a aplicação dentro da veia pulmonar, a estenose da veia pulmonar. Também, como a gente começou a trabalhar muito precocemente, essa é a primeira publicação de estenose de veia pulmonar tentando fazer o isolamento das veias pulmonares. O que é interessante é que o Dr. SHR e outras pessoas da Europa e Estados Unidos já vinham, também estavam fazendo um volume, inclusive, maior que o nosso, e eles nunca tiveram descrição. Em um ano, na verdade, essa estenose aqui foi daquele nosso primeiro paciente. Primeiro paciente que nós fizemos a ablação focal, ele recorreu, nós tivemos que refazer a intervenção, e por azar, na hora que eu coloquei o catéter na veia, ela parou, o foco foi, por toque do catéter, ele se interrompeu, então não tinha como localizá-lo. Então eu tive a ideia de tentar fazer o isolamento elétrico das veias. Nós não tínhamos a tecnologia para isso, a ideia foi essa, que foi depois usada de outra forma, e na tentativa de fazer o isolamento da veia, aconteceu isso. Isso foi apresentado no NASP de 1999, depois foi publicado em 2000.
inclusive, no Congresso NAS em 99, ele veio no pôster que eu estava apresentando e viu a estenose e falou assim, já resolvemos esse problema. Agora nós temos um novo catéter, que é esse catéter aqui chamado catéter laço, que ele fica dentro do ósseo da veia e ele pode identificar as bandas que conectam a veia pulmonar com o átrio esquerdo, por onde saem os focos das extracístoles. Então, a gente pode fazer cauterizações específicas sem a necessidade de fazer ablação circunferencial. Tá? Esse realmente foi um avanço tremendo e a técnica ficou espetacular, porque nós tínhamos um endpoint muito claro do procedimento. Nós tínhamos, então, aqui o catéter dentro da veia, mostrando os potenciais das veias, e quando a gente ia cauterizando e isolava a veia, o sinal sumia. Né? Então, o procedimento tinha começo, meio e fim muito claro. Qual era a principal limitação? A principal limitação é que a maior parte desses pacientes não tinham o foco presente. Então, a gente não sabia exatamente qual era a veia, e aí o que a gente passou a fazer, então, foi um isolamento empírico das 4 veias pulmonares. Tá certo? Essa foi a estratégia que passou a ser utilizada a partir de 2001, 2002, usando esse catéter circunferencial. Dr. Morad, eu trabalhava com o Dr. Morad nessa época, lá nos Estados Unidos. Ele foi, nos Estados Unidos, nessa época, ele foi o grupo que mais avançou no tratamento da fibrilação atrial com essas tecnologias. E ele mostra aqui, então, um follow-up de 6 meses, mostrando, usando essa técnica de isolamento das veias pulmonares, o resultado era bastante razoável para a fibrilação atrial paroxística, mas não necessariamente para persistente. A taxa dos pacientes que tinham fibrilação atrial persistente, o resultado era muito desagradável, a taxa de recorrência muito alta. Daí surgiu, então, a teoria de que a fibrilação atrial, dependendo da fase em que ela se encontra, os mecanismos responsáveis para a sua indução e manutenção são diferentes. Então, o indivíduo que está na fase inicial da fibrilação atrial paroxística, o mecanismo predominante é o focal. Tem foco deflagrando e ele entra em fibrilação atrial pela modulação, principalmente do sistema nervoso autônomo. Então, ele acaba fibrilando. Conforme ela vai ficando persistente, vai havendo remodelamento, tanto elétrico do átrio, como estrutural, o tecido vai se modificando, o átrio vai se dilatando, hipertrofiando, depois vão surgindo cicatrizes, vão surgindo outros mecanismos de reentrada, são reentradas muito pequenas, que foram denominadas de como rotores, certo? E isso vai se e começam a surgir esses rotores fora das veias pulmonares e podem, dependendo da evolução da fibrilação, que ela vai ficando mais longa, mais persistente, e o átrio ficando mais doente, ela vai se generalizando, tornando cada vez mais complexo o tipo de procedimento. Localizar as veias, isolar as veias, é um procedimento muito, aparentemente, tecnicamente, muito simples. Localizar esses focos dentro da fibrilação atrial, esse é o desafio que persiste até hoje, como eu vou mostrar para vocês lá para frente. Então, essa foi a nossa segunda publicação, já, eu creio que em 2004, acho que foi 2004, quando nós tínhamos 49 pacientes usando o catéter laço e fazendo a abordagem. Vocês vejam que a cauterização ainda é um pouquinho dentro da veia. O laço ficava dentro, a gente ficava procurando o foquinho aqui, porque esse catéter era de 4 milímetros, uma potência, como se fazia ablação de Wolff, por exemplo. Tá certo? Então, existia aqui ainda um risco razoável de estenose das veias pulmonares. Essa era uma grande limitação do procedimento. Mas o procedimento era muito claro, objetivo no resultado. A gente podia saber se realmente tinha atingido o objetivo ou não. Vocês vejam aqui, antes da ablação, os potenciais das veias, conforme vai cauterizando, ele vai se afastando e desaparece. Tá? Desaparece significa que o estímulo ele não consegue entrar na veia. Se a gente estimula a veia, ele não sai. Então, um bloqueio bidirecional da veia significa que o foquinho lá dentro, quando ele é ativado, ele não consegue sair e o paciente deixa de ter fibrilação atrial. Então, essa foi a nossa experiência com o catéter laço. Mas vocês vejam, a taxa de recorrência não é daquela descrita pelo Dr. Morad, por exemplo. Em um ano, pelo menos 50% dos pacientes tinham recorrência. Então, essa passou a ser
uma grande limitação no procedimento. Apesar de a gente conseguir ter um endpoint inicial aparentemente adequado, os pacientes tinham muita recorrência. Então, aqui entra novamente no circuito do Dr. Paponi, né, usando, e ele foi que divulgou a técnica do mapeamento eletroanatômico. Os outros eletrologistas todos, Estados Unidos, Europa, usavam só eletrogramas, o catéter elástico, tentando isolar e demonstrar aquele procedimento. E ele insistiu no isolamento das veias pulmonares, usando a imagem, mostrando que os sinaizinhos eram um do lado do outro, as aplicações, e que o sinal se reduzia. O que ele não demonstrava claramente é se a veia estava isolada ou não. E essa era a grande discussão entre ele com o resto dos eletrofisiologistas. Como os resultados não eram adequados quando a gente fazia esse isolamento tão ostial, e vocês vejam que aqui o risco de ele ter estenose, ele deve ter tido, nunca publicou nenhuma, mas com certeza ele deve ter tido estenose veias pulmonares. Qual foi a estratégia? Foi passar para essa aqui. Fazer lesões antrais, se afastar, sair do ósseo das veias, fazer lesões mais antrais, para evitar estenose, e eventualmente envolver uma área de tecido, porque esse tecido da área posterior, embriologicamente, ele é muito parecido com o das veias. Então, é possível que vai diminuindo a incidência de focos ectópicos, mas existem focos da região da parede posterior. Então, aumentando a área de isolamento, provavelmente o resultado poderia ser melhor. Em algumas situações, ele chegava a isolar completamente a parede posterior, principalmente os pacientes com fibrilação atrial mais persistentes. E, novamente, vocês vejam aqui o resultado dele sempre superior da média dos outros, aqui 90%, usando essa estratégia, enquanto quando se fazia o isolamento segmentar, era muito menor. Ou seja, esse é um trabalho do Dr. Oral, em conjunto com o Dr. Paponi. Então, mas foi muito controverso esse tipo de observação. Esse outro grupo da Alemanha fez um estudo comparativo, usando o isolamento antral das veias, como descrito pelo Dr. Paponi, e confirmado pelo Dr. Mora de Oral, lá dos Estados Unidos, e ele comparou usando a técnica do Dr. Essaguerre. Fez um estudo randomizado, 50 para cada lado, aplicando as técnicas descritas, e ele teve um resultado oposto. Em 6 meses, 82% dos pacientes estavam livres de recorrência com ablação segmentar, enquanto apenas 54% com a ablação circunferencial, usando o sistema CART. Qual era a grande discussão aqui? A discussão é que esse sistema circunferencial, se não houvesse um isolamento adequado, a taxa de recorrência é muito alta. Aqui, ao contrário, embora muitas vezes a lesão fosse mais ostial, existia uma garantia maior do isolamento das veias. Então, aqui começou cada vez mais a ficar claro, e aqui tem uma discussão absurda, doutor Paponi com ele, mas basicamente o que ficou para a comunidade científica é que era muito importante, independente da técnica que você vai fazer, usar CART ou não CART, que é fluoroscopia ou laço, o importante é que você demonstre no final do procedimento que realmente as veias ficaram isoladas. Tá? Então, aí se configura esse conceito que vai cada vez mais ser reafirmado. E, novamente, entra o grupo alemão, que é um grupo muito, muito prático, muito pragmático. E o que eles fizeram? Eles fizeram, basicamente, associar as duas coisas. Esse trabalho aqui do grupo Dr. Cook, o Yang é um chinês que trabalhou com ele, continua na Alemanha até hoje. Né? Então, eles fizeram uma ablação antral, usando o sistema CART, acompanhando as lesões, só que eles colocaram um catéter elástico lá dentro. Né? Eles colocaram, na verdade, 2 laços, um em cima e um embaixo, faziam as lesões em volta e documentavam que a veia estava isolada, tá certo? E também eles percebiam quando ela reconectava. Aqui é uma técnica que foi desenvolvida inicialmente por eles mesmos. A adenosina encurta muito os períodos refratários. Se tem algum espaço entre as aplicações, ela reconecta, que vocês vejam aqui, aparece novamente o potencial da veia, tá? E aí, então, é feito o retoque e se provoca o isolamento. Então, a técnica que passou a dominar nesse momento, o restante da comunidade, fora do Dr. Essaguerre, que fazia a técnica dele, e o Dr. Paponi, que continuava a fazer dele, o restante do mundo começou a fazer isso, tá? de cada um do seu jeito, fazendo ablações antrais, mas documentando
Outra coisa que eles demonstraram, o mesmo grupo, é que ao longo de 5 anos, apesar de usar toda essa tecnologia, demonstrar isolamento, os pacientes tinham, mais de 50% dos pacientes tinham recorrência, 53% após o primeiro procedimento. Quando repetiam, retocavam, o que acontecia? Estava reconectado. A principal causa da recuperação, da recorrência da arritmia, era a recuperação da condução através das linhas. E mesmo muitos faziam uma terceira ablação. Certo? Aí, fazendo essa série de intervenções, até 80% dos pacientes se mantinham em ritmo sinusal, mostrando que o conceito do isolamento ele estava adequado. A dificuldade que nós tínhamos é de tecnologia para manter a linha de isolamento estável. Tá? O problema é que se fazia lesão e o tecido recuperava. Então, essa foi a grande a contribuição desse grupo, mostrando que as perdas de isolamento que provocavam. Tanto que a maior parte desses pacientes deixavam de ter fibrilação atrial nas recorrências, eles passavam a ter taquicardias atriais. Muito comum, faziam isolamento das veias, e aí o paciente voltava não mais em fibrilação, mas em taquicardias atriais, que às vezes eram até piores, eram mais rápidas, mais desconfortáveis. Foi muito importante essa descoberta, porque aí a indústria passou a trabalhar de forma intensa para melhorar a tecnologia, tanto de imagem, para se criar as imagens mais adequadas da anatomia do lado esquerdo das veias pulmonares, como das lesões que seriam provocadas, para tentar fazer lesões que fossem definitivas, fossem lesões profundas e que fossem permanentes. Tá? Aqui no Brasil, nós tentamos, a gente está acompanhando toda essa evolução, só que a gente não tinha ainda acesso, de uma forma ampla, do sistema CARTO, do sistema eletroanatômico. Né? Então, nós usamos apenas o mesmo conceito, a gente fazia com fluoroscopia, usava o catéter como se fosse essa que era a fase ostial. Quando nós passamos para essa aqui mais antral, a gente usava o catéter laço, um catéter com uma ponta maior, que entrega uma energia muito mais potente, né? Que a parede do átero é mais espessa do que a da veia, então a gente precisava de uma potência maior, e usava a fluoroscopia, colocava o catéter na veia superior, começava a fazer a lesão, colocava na inferior, acompanhava, e subindo, voltava para cima. Então, a gente usava um catéter laço para dirigir as ablações. Então, nós fazíamos ablações antrais, já nessa época, sem o sistema CARTO. Nós usamos muito, inclusive até hoje, como o sistema SUS não permite, não consegue pagar o preço dessas novas tecnologias, nós usávamos e ainda usamos esse tipo de procedimento. Os resultados foram muito melhores, não perfeitos do que nós tínhamos anteriormente, mas vocês vejam, 1 ano, 70% dos pacientes livres de recorrência, e depois eles vão perdendo. O problema é com essas energias muito mais potentes, um procedimento muito mais agressivo, nós começamos a ter mais complicações. Tanto o hemopericárdio, que aumentou a incidência, quando a gente passou a usar os catéteres de 8 milímetros, potência mais alta, tá? A estenose de veia pulmonar ainda existia, mas uma taxa muito menor, porque às vezes a gente tinha que entrar na veia ainda para fazer o isolamento das veias, a gente não conseguia isolar completamente as veias fazendo a lesão externa. E aí apareceu uma complicação nova, que foi extremamente assustadora, porque foi, por exemplo, nessa casuística eu creio que eram 139 pacientes, nós tivemos a primeira morte, paciente fazendo ablação de fibrilação atrial. O paciente desenvolveu uma fístula atroesofágica. E, novamente, como a gente estava sempre tentando acompanhar esses grupos pioneiros, tá? Não havia nenhuma descrição. Quando nós tivemos essa fístula, foi em dezembro de 2003, tá? Não havia nenhuma publicação. Nenhum autor fora do Brasil tinha feito essa observação. Então, deu a sensação de que a gente tinha feito alguma coisa errada. Eu revisei os dados, olhei, falei, a gente está repetindo exatamente a técnica com a energia, Dr. Papone, Dr. Morad, e eu acabei enviando e-mail para eles na época, anunciando, nós estamos publicando, enviando uma publicação, alertando que existe risco da ablação fora das veias, porque a gente vai para a parede do átero e atrás do átero está o esôfago, está aqui atrás. Se a gente faz uma lesão profunda, a gente pode chegar no esôfago. Foi, assim, incrível, porque quando eu mandei o e-mail, eu demorei um mês para
ter certeza que não tinha feito nada errado e achando que eles poderiam estar em risco de ter a mesma complicação. Não deu outra. Uma semana depois que eu mandei para o Paponi, o Dr. Paponi relatou que ele tinha um caso, e um mês depois do Paponi, o Dr. Morad teve um caso. O problema é que eu tinha submetido o meu trabalho para o JCE. Demorou 6 meses para ser publicado. Eu tinha mandado um mês antes desse. O Paponi juntou com o Dr. Morad e publicaram no Circulation um mês depois. Então está aqui. Então, tem 2 publicações, 2 casos em 2004, aquele que saiu em maio e o nosso saiu em junho. São as 6 publicações mostrando que a técnica de isolamento antral das veias, aumentando a área de isolamento, a gente estava em risco de pegar o esôfago que está justamente aqui atrás, por aqui. Ou seja, com uma peça anatômica, a parede do átrio, o esôfago está aqui. Se a gente sai da parede, sai da veia, a gente cai em cima do esôfago. Vocês vejam aqui uma imagem, o cateter laço, vocês vejam o esôfago contrastado aqui, ó. Se a pessoa não está vendo isso aqui, ela aplica energia de alta potência, ela pode provocar lesão, que a parede do esôfago aqui varia de 3 a 4 milímetros. A lesão foi uma energia muito alta, ela pode provocar lesão. Então, a partir dessa época, a gente, sabendo do risco, uma série de técnicas foram desenvolvidas. Primeiro, reduzir a potência da energia quando está aplicando no esôfago. E depois, reconhecer a posição do esôfago. Ou injetando contraste, foi a primeira técnica que nós usamos. Depois, usar um termômetro para meio que ajustar a intensidade das aplicações. Esse termômetro foi elaborado, tentando ocupar o espaço do esôfago. Apesar disso, muitas vezes você esquenta, você vê que está num local que tem risco, mas você não consegue isolar a veia, porque você sente que está em risco de provocar lesão do esôfago. Então, surgiram as técnicas de afastamento do esôfago. Essa é a técnica que o próprio Dr. Pachon sugeriu, usando o próprio probe do eco transesofágico para afastar, realmente afasta. O problema é que ele é muito grosseiro e tem o risco de provocar lesão esofagiana que pode ser muito perigosa. Nós usamos uma série de pacientes, depois abandonamos, porque nós fazemos endoscopia seriada e nós percebemos que existe um risco de lesão. Algumas empresas começaram a desenvolver equipamentos para afastar o esôfago de uma forma mais bruta, outras de uma forma mais delicada, tá certo? Lá no INCOR mesmo nós desenvolvemos um balãozinho que resfria, então a gente esfriava, fizemos esse tipo de protocolo. O fato é que, na grande maioria dos pacientes, a gente acabou aprendendo a lidar com a energia, com as novas tecnologias, e hoje nós usamos esse termômetro ou esse termômetro associado com a aplicação de energia mais branda. As outras técnicas acabaram sendo abandonadas. Essa é uma publicação de 2017, o Rodrigo participou desse levantamento, nós levantamos no Brasil, no período de 2003 a 2015, a estatística e nós identificamos que havia 10 casos de fístula, e olhamos ao longo dos anos o que estava acontecendo. Isso aqui foi bem no início, quando a gente não sabia que existia o risco da fístula. Vocês vejam que aqui a incidência era 0,5% quase de risco de ter depois que nós reconhecemos, a taxa caiu, mas conforme foi aumentando a potência, as energias utilizadas para as lesões da parede atrial, foi aumentando. E também o número maior de operadores e tal, isso foi aumentando. A taxa foi 0,1. Isso varia muito, dependendo da estatística, do local. Alguns acham que é 0,01, então varia, depende da técnica utilizada. Muitas pessoas não relatam, não descrevem, então, mas o fato é que existe. Então, nós enviamos essa publicação na Europeia em 2007, o risco ainda existe, somente porque estava um entusiasmo muito grande, os resultados melhorando, e muitos eletrologistas jovens entrando no mercado, alertar não só eles, mas principalmente os clínicos, porque as fístulas atrioesofágicas às vezes vão aparecer depois da segunda semana, em geral na terceira ou quarta semana, quando o paciente está em casa, está com o clínico, e muitas vezes o eletrologista nem fica sabendo. O paciente tem um AVC, parece que um AVC, ou endocardite, e morre, e não se faz um diagnóstico. Então, na época, nós publicamos um artigo nos arquivos brasileiros para alertar os clínicos que tinham que ficar esperto com manifestações de febre, ou acidente vascular cerebral na terceira, quarta semana pós-ablação, que era um risco da fístula, ou de sangramento digestivo, naturalmente. Porque a maior parte dos pacientes, quando a fístula é identificada
nessa fase, já com ela fistulizada, é praticamente mortal. Então, o importante é identificar isso precocemente, e esse foi o motivo de nós passarmos, a partir de 2016, porque nós tivemos 2 pacientes em 2015, eu achei que não valia a pena mais correr o risco de não saber se o paciente tinha ou não a lesão esofágica, e nós passamos, então, a fazer endoscopia. Vocês vejam aqui o padrão, os tipos de lesões que você pode encontrar durante o segmento. E muitas delas são assintomáticas, o paciente não tem manifestação clínica. Ele só vai manifestar quando essa fístula aprofundar. Certo? Então, a gente começou a fazer endoscopia no pós-ablação, primeira semana, principalmente primeiro, segundo dia, para identificar os pacientes em risco. Quando eles tinham erosão desse tipo, nós repetíamos uma semana, e alguns desses pacientes evoluíam para isso aqui, que é uma úlcera. Tá? Esses pacientes têm alto risco de fistulização. Então, quando identificava a úlcera, então o paciente era internado. Eu creio que nesses 5 anos nós identificamos 6 ou 7 pacientes com úlcera. Eles foram internados, ficaram sob NPP ou alimentação enteral e monitorizados com ressonância magnética ou tomografia para saber se estavam fistulizando ou não. Nós tivemos 2 que fistulizaram e nós conseguimos fechar. Identificamos antes que eles tivessem manifestação sistêmica e nós fechamos com clipe. Tá? Os pacientes sobreviveram. Então, nos últimos 5 anos, nós não tivemos mais nenhum óbito. Aqui vocês vejam uma fístula que está indo para o pericárdio, está no mediastino, ainda não está no átrio. Tá? E essa aqui já, vocês vejam uma bolha de radioentóide. Isso aqui é uma coisa brutal. O paciente começa a embolizar, é muito grave. Então, o que aconteceu é que os grupos, sabendo disso, foram aprendendo. O fato de a gente fazer endoscopia regularmente, a gente foi aprendendo e vai ajustando a forma de fazer a intervenção. No momento atual, nós temos 4 tipos de tecnologias. Tá? Todas essas tecnologias tentando isolar as veias pulmonares, que é o que a gente sabe fazer ainda, tá certo? E fazer de uma forma segura e de uma forma rápida. Então, essa é a técnica antiga de isolamento, que aí, infelizmente, ou felizmente, a gente ainda tem para usar para os pacientes do SUS, porque as outras tecnologias não são autorizadas. Essa é uma tecnologia relativamente recente, de tentar usar como se fosse aquele catetelaço, mas ele próprio fazendo aplicações para fazer um procedimento mais rápido. Infelizmente, os resultados não foram tão satisfatórios e existe uma taxa de embolização, porque como não são catéteres irrigados, tem uma taxa de embolização cerebral micro, geralmente não é clínico, mas isso preocupou e basicamente a mesma empresa, a Medtronic, que produziu esses 2 catéteres, esse aqui, como é muito mais seguro, os resultados são muito melhores, acabou abandonando e basicamente a tecnologia que a gente usa na prática e nos pacientes que têm seguro-saúde, convênios e tal, que a tecnologia mais moderna, ou ablação antral das veias pulmonares, usando os catéteres com força de contato, e agora eles têm um software para analisar cada lesão, se a probabilidade dessa lesão ser transmural ou não, e a crioablação, que a grande vantagem da crio é que é um procedimento que não depende muito da habilidade do operador de fazer as lesões uma atrás da outra para não deixar os gaps. Você empurra o balão é grande, esse acopla no ósseo das veias, e a chance de um operador menos experiente ter um isolamento total das veias é maior. Então, os resultados não são diferentes, vários estudos foram feitos que não mostram diferença. Aqui eu não coloquei, não teria muito tempo para falar, eu não coloquei muitos estudos, mas basicamente esse foi um estudo importante, porque demonstrou com clareza que o paciente que tem fibrilação atrial, já tomou alguma medicação antiarrítmica e tem recorrência, se você der a segunda medicação, a probabilidade dele vai ficar entre 15% e 30% de não recorrência, tá? Enquanto que aqueles que fazem a ablação têm um resultado melhor. Isso foi um motivo, então, para começar a ablação entrar nos guidelines de indicação. Quando a gente olha os vários estudos randomizados com drogas antiarrítmicas, claramente a ablação é superior, somente quando o paciente já recorreu, tomou a droga, recorreu, a ablação é muito superior. O grande problema é que a grande maioria desses estudos, pacientes muito selecionados, geralmente pacientes mais jovens. Vejam
a população mais velha e as mulheres, elas não foram muito envolvidas nesses estudos. Um outro estudo que eu acho que foi fundamental nos últimos anos, dos vários que foram publicados, foi o CASTLE-IF, que conseguiu demonstrar claramente que os pacientes com fibrilação atrial que desenvolvem insuficiência cardíaca, a ablação ela diminui, foi o primeiro estudo que mostrou a redução de mortalidade. Então, esse foi um estudo muito importante, né, mostrando que os pacientes, após o terceiro ano, eles têm uma redução de mortalidade, já logo nos primeiros 6 meses, eles melhoram a insuficiência cardíaca, então reduzem a internação e com o tempo, eles acabam melhorando, diminuir a mortalidade. Então, foi um estudo importante, tem alguns viés, algumas dificuldades, mas está sendo reproduzido em outros estudos, e as observações clínicas são muito claras. O importante é a seleção dos pacientes, né? Não pacientes que sejam extremamente graves, ou com miocardiopatias na fase muito avançada, ao final, que é óbvio que não tem, o resultado pode ser inadequado. Então, é importante a seleção dos pacientes, porque quando você identifica um paciente que está evoluindo mal com a fibrilação lateral, com insuficiência cardíaca, esse é o paciente que vai se beneficiar com clareza. Então, esses são os estudos que mostram que a ablação de crio ou com radiofrequência tem resultados semelhantes e riscos também. Então, fazer um sistema ou outro é operador dependente, principalmente quando o que se quer é simplesmente o isolamento das veias. Aquele estudo anterior, mostrou que a vantagem da crio é que ela era muito mais rápida e nada como a competição, né? Então, uma vez que a crio começou a aparecer no mercado, sendo um procedimento mais rápido, as empresas que trabalham com radiofrequência começaram a desenvolver tecnologia para fazer lesões também muito mais rápidas e avaliando as lesões, para ter uma certeza de que a lesão seria transmural. E aí os resultados começam a aparecer com um resultado de taxa de recorrência menor. Óbvio que isso aqui é um grupo muito selecionado, de pacientes, operadores muito experientes, mostrando taxas que eu acho que no mundo real não se reproduzem. Certo? O outro aspecto é que, com a experiência adquirida nesses mais de 20 anos, aos poucos as taxas de complicações, como tamponamento, estenose veias pulmonares, o acidente vascular cerebral com aperfeiçoamento do uso dos anticoagulantes, antes, durante e depois, se reduziu muito. A paralisia frênica, que existe principalmente nos pacientes que fazem crioablação, aparentemente aprendendo a lidar com o sistema, a taxa é muito pequena. Nessa estatística europeia foi 0, mas eu acho que aqui tem uma falha, não acredito. Existe esse risco, eu acho que é importante, mesmo que seja pequeno, é importante que os grupos, tanto de anestesiologia como os clínicos, ficarem atentos para os pacientes durante e pós-ablação. E aqui, então, é o guideline atual, baseado nessas observações. A ablação de fibrilação anterior é classe, atualmente é classe 1, quando o paciente tem recorrência com o uso de pelo menos uma droga antiarrítmica. É classe 2 quando o paciente ou o médico, sabendo da evolução da doença, das dificuldades que ele vai encontrar, principalmente pacientes mais jovens, que quer fazer a ablação quando percebe que vai ter que usar droga, já como primeira indicação, ela é classe 2A, mas não existe, isso é importante ressaltar, que ainda existe uma preocupação, principalmente aqueles pacientes que têm chá de 2 ou mais, que fazer a ablação para suspender, com a expectativa de suspender, ainda não existe demonstração clara sobre isso. Então, pacientes assintomáticos que estão razoavelmente controlados com drogas antiarrítmicas, fazer a ablação para pensar em tirar o anticoagulante não é uma boa recomendação. Como são 19 horas, eu vou interromper aqui. Tá? Tinha algumas coisas para falar das limitações, principalmente das fibrilações crônicas, e eu posso resumir na frase que é a seguinte: nós não conseguimos avançar significativamente nos pacientes com fibrilação crônica porque a gente não conhece bem os mecanismos. Né? Quando a gente conseguir estabelecer melhor esses mecanismos e saber quais são as áreas críticas, talvez a gente consiga avançar. Os melhores resultados dos pacientes com fibrilação atrial mais avançada, persistente, é em torno de 50%. Tem uma série de estudos clínicos mostrando que o isolamento elétrico, mesmo nesses pacientes, acaba beneficiando até 50% dos pacientes. Várias técnicas utilizadas para tratar esses pacientes ainda não se mostraram efetivas. Então, tem uma série de estudos,
Mas eu acho que isso é importante resumir, que para o clínico que está seguindo o paciente, o resultado vai ser muito favorável nessa fase. Ainda na persistente, quando o ato está razoavelmente preservado, mas quando ela avança muito, a persistente prolongada, nós conseguimos recuperar muitos pacientes, mas isso aqui vai ser muito trabalhoso. Geralmente, os pacientes vão ter repetições de procedimentos. Então, acho melhor parar por aqui. Não sei se a gente tem um tempinho para abrir a discussão e conversar. Agradeço a atenção de vocês. Bem, Maurício, eu queria inicialmente parabenizar, né, pela sua excelente apresentação e, sobretudo, porque você fez parte da história da ablação, né? Você contou aqui a história da ablação na qual você fez parte. E interessante que a pergunta que eu ia fazer para você, vou abrir aqui para a discussão, você terminou respondendo. Você mostrou que, com esse último slide seu, que o mecanismo de gerar e depois manter a fibrilação atrial, ele varia, ele muda a depender do tempo. Então, naquela fase ali inicial, talvez seja o ideal. Então, para nós clínicos, por exemplo, existe alguma relação entre o volume do átrio esquerdo, algum outro parâmetro que possa predizer assim, que está na fase ainda que vai ter um sucesso maior, ou já vai entrar para aquele problema, ou só do crônico, ou é apenas realmente duração da fibrilação atrial que norteia isso aí? Obrigado pela pergunta. Assim. Eu tenho uma ótima relação com os colegas de Portugal. Eu ajudei a montar um serviço em Portugal, lá do Pedro Dragão. Serviço não, nessa fase da fibrilação atrial, isso há 20 e poucos anos atrás, e nós ficamos muito amigos e eu acompanhei a evolução deles toda. A grande vantagem que eles têm lá é que eles têm a tecnologia muito rapidamente. Então foi excelente esse relacionamento, porque toda nova tecnologia que não chega no Brasil, demora 5 anos para chegar, eu conseguia ver lá com ele, trabalhei com ele muito tempo, várias vezes para Portugal. E o Pedro, eles fizeram uma observação bem interessante, foi publicada recentemente lá no Europace, que é exatamente isso. Quando você, dentro de uma análise multivariada que eles fizeram dos fatores preditores de sucesso, inclusive nesse paciente com fibrilação atrial mais persistente, não foi tanto o tempo de evolução, mas foi o volume do ato esquerdo. Não lembro exatamente qual foi o corte que eles conseguiram, mas claramente apareceu como uma variável. Pacientes, por exemplo, pacientes com fibrilação atrial paroxística, mas que com átrio esquerdo já com volume razoavelmente aumentado, a taxa de sucesso é menor do que um com persistente que o átrio está pequeno ainda. Entendeu? Então, o volume do átrio, ele espelha um pouco a doença, o remodelamento e as alterações passíveis. Uma outra coisa que a gente foi aprendendo com esses mapeamentos eletroanatômicos, quando a gente cria o mapa, nós podemos ver se o tecido é normal, o Rodrigo tem experiência com isso também, ou se ele já tem cicatriz. Às vezes você tem um átrio que não é tão doente, não é tão grande, mas está cheio de cicatriz. Então, você já espera que aquilo ali vai ter circuito de reentrada após o isolamento das veias. Então, são pacientes que a gente acaba estendendo as lesões, fazendo ablações mais extensas, tentando homogeneizar essas cicatrizes. Existem alguns dados já de estudos comparativos sugerindo que para esse paciente a extensão das lesões ela pode ser favorável. Quer comentar, Rodrigo? Legal, excelente, doutor Maurício, obrigado. Nesse sentido, inclusive, algumas vezes a gente teve a oportunidade de ver algumas imagens de ressonância magnética que já mostravam, lógico, a tecnologia precisa avançar, o software, mas a gente já consegue, em alguns casos, observar fibrose na parede atrial esquerda, sobretudo na parede posterior, na região próxima às vias pulmonares do teto, e principalmente naqueles pacientes que têm fibrilação atrial, que rapidamente desenvolvem a fibrilação atrial de resposta controlada, de baixa resposta, e que isso pode estar relacionado a essa questão da fibrose se espraiando pelos átrios e tornando a doença mais complexa. O Dr. Marrucci, lá dos Estados Unidos, ele fez um trabalho clássico com ressonância, mostrando, classificando. Então, tem a classificação dele em relação a esse tipo de evolução
probabilidade do paciente ter um resultado satisfatório, maior ou menor extensão da área de cicatriz. A dificuldade a tentativa de reconstrução por outros grupos não foi adequada. Isso provavelmente pela essa dificuldade tecnológica da ressonância. Nem consegue ter uma qualidade de ressonância, porque o átrio é muito fininho, né? A espessura do átrio é muito fininho. Então, você tem uma qualidade, ele tem um software para analisar. Nós fizemos isso no INCOR, o Roche está trabalhando, tem um pós-graduando que está trabalhando com isso. Nós estamos tentando correlacionar com o software que é do pessoal das associadas, usando um software com observação do acústico, o próprio post-it analisando e comparando com os mapas do CARTO que nós temos, né, que agora tem força de contato, assim, mas são muito legais. Não existe uma equiparação, a correlação não é tão clara. Então, existe ainda alguma dificuldade, basicamente técnica, de ter uma informação adequada para análise mais apurada. Bem, nós temos aqui, a doutora Sheila se inscreveu aqui para fazer pergunta. Doutora Sheila. Boa noite, professor. Boa noite, professor Scanavaca. Sempre um prazer tê-lo aqui, né? Em menos de 30 dias, tê-lo de novo num evento em Aracaju é maravilhoso. A minha pergunta é de ordem extremamente prática, talvez até na contramão das perguntas. Eu queria saber do senhor qual seria aquele paciente que não dá para a gente fazer a fibrilação, a ablação de fibrilação. Se o senhor tem um nível de corte com relação a tempo de FA permanente, por exemplo. Entendi. Não necessariamente. A gente tem que usar um critério clínico, né? Idade do paciente, condição clínica, o quanto que a fibrilação atrial está interferindo na vida dele e o resultado, como é que está a estrutura do átrio. O volume está muito aumentado, tem a suspeita de que uma doença atrial muito importante, por exemplo, o paciente tem uma doença ventricular, que você acha que vai agravar, mitral. Então, tem alguns fatores, tem miocardiopatia hipertrófica, tem algumas coisas que a gente já sabe que vai diminuindo a probabilidade de ter um resultado imediato. Tá? Não significa que a gente não consiga. A gente sabe que, provavelmente, esse paciente, se a gente for avançar, ele vai ter que, provavelmente, fazer reintervenção. Que a gente isola as veias, faz alguns bloqueios das taquicardias que consegue, e ele acaba recorrendo com outras taquicardias. Então, a gente tem que marcar posteriormente para ir fechando essas taquicardias. Se o paciente é jovem e se a taquicardia atrapalha a qualidade de vida dele, sempre vale a pena. A gente vai retocando, vai fazendo. Se é um paciente idoso, não. Se é um paciente idoso, fraco, frágil, né, você não vai ficar submetendo o paciente nessas condições. Então, a gente encurta o processo, né, e se a taquicardia é de alta resposta e provoca limitação de qualidade de vida, até dando insuficiência cardíaca, a gente faz um bloqueio atrioventricular e coloca o marca-passo, que agora melhorou ainda mais com essa história de fazer pacing do ramo esquerdo, dessa região, porque alguns pacientes que já têm disfunção teriam que ressincronizar o ventrículo, ressincronizar e fazer o bloqueio. Tá com pacing ciano ou do ramo esquerdo, pode ficar mais simples o procedimento. Então, tem procedimento simples para esses pacientes mais frágeis, que você acha que não vale a pena ficar fazendo a reintervenção, mas quando é jovem, vale. Por exemplo, tem coisas extremas que a gente tem visto, inicialmente fortuitamente, mas pode ser. Tem paciente que o átrio está tão doente, o esquerdo, mas você vai fazendo as lesões daqui tentando as taquicardias, daqui a pouco o que acontece? O átrio esquerdo é isolado. A gente isola o átrio esquerdo do átrio direito. Como o átrio direito está preservado em alguns pacientes com o nó sinusal bem, então ele continua, ele fica em ritmo sinusal, comandado pelo sinusal, só que ele está com o átrio esquerdo parado. Quer dizer, em termos de contratilidade, cuidado com a embolização, você tem que manter anticoagulante, eventualmente colocar o oclusor do apêndice e tal. Mas isso pode acontecer. Se for um paciente jovem, pode ser considerado. Isso aconteceu, nós já temos 5 casos, mas foi fortuito, nós não programamos. Eu estava até pensando agora fazer algum estudo de se justifica e se avalia. Tá? Te mostrar um extremo, assim, de uma situação.
Mas isso tudo vai depender da condição clínica do paciente. José Augusto, está escrito aqui. Ô Maurício, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar assim, a excepcional conferência, eu diria uma conferência magna, e é interessante a gente ver, eu não percebia na época que a gente estava vivendo a história, né? Eu comecei em COR 92, você mostrou os primeiros slides aí de ablação nessa época, então é impressionante ver você contar, a pessoa que viu ao vivo e a cores, participou, contribuiu, sofreu com as complicações, e também parabenizar pela sua honestidade, você começou contando a história e mostrando as eventuais iatrogenias que aconteceram nessa história bonita, né? Mas é a história da construção da ciência biomédica, então, muito bom. Maurício, eu fico pensando às vezes assim, não como médico individual, mas assim, do ponto de vista até de saúde pública, quando a gente coloca que a ablação é uma classe 1 de indicação para todo paciente que é sintomático e que é refratário a uma droga, como é que a gente vai implementar isso? Você colocou algumas dificuldades, inclusive de incorporação de tecnologia pelo SUS, né? A gente sabe que só 50% ou menos dos pacientes estão anticoagulados, com qualquer anticoagulante, né? A gente sabe que os DOACs ainda não estão nem incorporados totalmente no SUS em todo o país. A gente sabe que é uma técnica extremamente complexa e muito, digamos, está sempre em evolução. Como é que a gente vai implementar esse tipo de tratamento para uma doença quase epidêmica, né? Uma doença que só aumenta com o aumento da idade da população, no sentido do Brasil, né? Será que todos os centros de eletrofisiologia no Brasil, como é que você visualiza isso? Porque me parece que esse é um baita de um gargalo para a gente colocar isso na prática clínica, né? Mas eu acho que é importante a gente discutir, porque senão vai ficar sempre aquele país onde só um grupo seleto vai ter disponível isso. Mas como é que você vê hoje como um cara que está líder e pode falar para um ministro de saúde, etc. Como é que você pensa esse problema? Principalmente que agora nós temos um ministro cardiologista, né? Vai resolver os nossos problemas aqui. Mas é o seguinte, Zé Augusto, você tocou num ponto que é muito triste. É muito triste. Quando você lembra dessa fase do INCOR, você viveu, e eu também vivi o tempo todo, era muito assim, agradável no INCOR, que nós tínhamos a porta de entrada, os pacientes chegavam lá, seja convênio particular ou SUS, a tecnologia era a mesma, nós fazíamos o mesmo procedimento para todo mundo. Então, a sensação, eu ficava muito feliz e orgulhoso de poder tratar os pacientes da mesma forma. O fato de ter, inclusive, os convênios e tal, dava um subsídio para manter o equipamento atualizado e tal, aquela história do INCOR foi muito importante. O problema do nosso país é que a ciência foi avançando, evoluindo, a tecnologia foi chegando, e, infelizmente, nós passamos a não poder incorporá-la. Os custos que chegam esses procedimentos aqui são muito altos. E o SUS ele não tem dinheiro para pagar, pelo menos não tem esse recurso destinado para essa população, que é uma população grande. Mesma coisa com os novos anticoagulantes. Tá? São ótimos, excelentes, melhora muito a qualidade de vida, diminui o risco de sangramento cerebral, né? Você pode estender a utilização com mais segurança da droga, só que você vê que alguns centros, algumas regiões, eu sei que tem municípios, alguns estados que conseguiram viabilizar, mas quando você vai ver em termos do Brasil, mesmo São Paulo nós não temos, nós no INCOR nós não temos os novos anticoagulantes. Então, nós temos um grupo de pacientes do convênio, a maioria está tomando o novo anticoagulante, o DOAC, e o paciente do SUS, todos os pacientes tomam varfarina. Então, começa a criar uma situação, não que a varfarina seja péssima, mas tem uma série de limitações, cria uma coisa, um status social da utilização da coisa. Tá? Pior que isso é nas ablações. Nas ablações, como é que nós fazemos lá? Eu continuo fazendo as ablações com a tecnologia antiga, tá? Porque eu acho que tem um benefício,
razoável, principalmente se você seleciona o paciente numa fase inicial. O que pode acontecer é que, eventualmente, ele tenha uma taxa de reintervenção um pouquinho maior, tá? Mas é possível fazer. O que está acontecendo não é tão diferente. Tá? É até um problema fazer as comparações entre uma tecnologia e outra, porque o fato de a gente mostrar que o resultado não é tão ruim com o sistema antigo pode inviabilizar a implementação das novas tecnologias. Você entendeu? Então, cria um ambiente desse tipo. Tá? Embora algumas situações é fundamental que você utilize. Tá? A grande vantagem, eu diria, das novas tecnologias, principalmente coleta anatômica, é que é uma redução extrema da radiação. Tá? Tanto o paciente como o médico deixam de tomar uma radiação absurda. Tem vários grupos que trabalham atualmente com raio-x zero, nem usa radioscopia. Faz tudo no sistema CART ou com ultrassom, só que o procedimento fica muito caro. Tá? Um valor extremo. Eu acho que tem que ter um equilíbrio ali. Eu acho que o que eu estou trabalhando, estou discutindo com o Calil, e ele falou, liga para o Marcelo. Eu falei, mas deixa o Marcelo se acalmar um pouco lá, não dá para falar com ele agora, porque a gente tem que estabelecer um relacionamento com o Ministério, né, para ele tentar viabilizar, de alguma forma, uma tecnologia, pelo menos intermediária, que possa oferecer um pouquinho melhor de resultado para esses pacientes e permitir que os laboratórios de eletrologia do Brasil façam, porque o que acontece? Eu não sei se o Rodrigo tem algum laboratório do SUS aí, mas o que acontece com o pessoal que trabalha no SUS, eles simplesmente não fazem. Então, fibrilação atrial, não tem tecnologia, não dá para fazer. Faz a ablação de Taxupa, de Wolf, TRN, Flutter e tal, mas fibrilação atrial não dá. Tá? Como taquicardias ventriculares, paciente chagásico tomando choque e tal, o pessoal tem dificuldade, tem que ter nova tecnologia para ter um resultado satisfatório. Então, esse é um problema que as pessoas colocam debaixo do tapete, não existe. A fibrilação atrial não faz parte, não entra nesse protocolo. Como nós, antigamente, no nosso ambulatório, fibrilação atrial, como a gente não tinha nada a fazer, não fazia parte do nosso ambulatório, isso era excluído. Então, você não tem o problema, se tira dali e pronto. Tá? Mas o fato é que os pacientes, então, o clínico que acompanha e vê, aí o que acontece? Muitas vezes o paciente fica muito refratário e tal, coloca o marca-passo e faz um BAVT. Então, esse é o que muitas pessoas acabam fazendo. Melhora o paciente e tal, mas o paciente jovem já poderia ter um outro tipo de benefício. Eu acho que a ablação de fibrilação atrial é um refinamento do tratamento, que algumas pessoas têm a possibilidade de receber e ter uma qualidade de vida melhor e, eventualmente, pode ter um impacto em termos de sobrevida e, eventualmente, de menor morbidade. Mas é um refinamento do tratamento da fibrilação atrial. De outra forma, você pode levar de outra forma. Você vai controlando a frequência, dá anticoagulante, dá varfarina. Se começa refratário, você bota o marca-passo e faz o bloqueio. Tá? Mas nós temos coisa melhor para oferecer atualmente. Tá? E é isso aqui, essa evolução que eu tentei mostrar para vocês, mas começa a se afastar da relação custo-benefício, custo-efetividade. Começa a ficar, embora tenha uma série de estudos mostrando que é custo-efetivo e tal, mas na prática você vê que fica mais difícil de demonstrar. Então, é uma situação de... a própria sociedade, a SOBRAC, está trabalhando com o Ministério, tentando convencê-los, mas eu do lado, se eu estivesse no Ministério, também teria essa dificuldade de como manejar esses custos tão altos, com custo-efetividade, que são uma relação relativamente estreita. Entendeu? Então, é um problema basicamente econômico do país, que eu acho que vai ser difícil. Então, eu acho que tem que botar as pessoas, principalmente quem trabalha com economia, de saúde e tal, e ter a percepção da evolução dos pacientes, o benefício que eventualmente possam ter, para trabalhar em cima disso. É difícil. Então, uma coisa é fácil, isso que eu fiz agora. Então, você como eletrologista, você tentar resolver o problema, você vai atrás e não sei o que e tal. Aí, quando você vai aplicar isso na prática, na questão econômica e tal, a gente começa a ter as barreiras. Realmente é uma situação difícil. Perfeito. Maurício, agora o doutor João Bosco Rocha. Boa noite, Maurício. Eu queria fazer um breve comentário e ouvir sua opinião. Eu acredito que o número de pacientes com fibrilação atrial encaminhado por nosso cardiologista possivelmente é menor do que o esperado com as indicações de guidelines.
E acredito que isso decorre porque o grande impacto da ablação, do controle de ritmo, é melhora de sintomas. Sempre é isso que está bem acertado. O ano passado, e aí o cardiologista clínico vai levando com remédio, tentando melhorar sintomas, etc. O ano passado foi publicado o estudo IST, e esse estudo usou uma população especial. Eu acho que 75% da população eram indivíduos com fibrilação atrial paroxística, o primeiro episódio de fibrilação atrial, e a maior parte desses indivíduos estavam em ritmo sinusal na entrada do cadastramento. E esse estudo mostrou uma redução do edipônio composto, de mortalidade e de acidente vascular cerebral. E os pacientes, naturalmente, se mantiveram em tratamento clínico também e usando o anticoagulante. Você acha que esse estudo pode influenciar na conduta de nós cardiologistas, numa indicação mais aberta, mais ampla para indicação de ablação? Esse estudo não usou só ablação, esse estudo usou também droga. Qual é a sua opinião? Eu não toquei nesse assunto em particular, porque a gente começa a refinar, né? E eu não teria tempo para mostrar esses estudos todos. Mas esse estudo ele é importante, porque até então, vocês lembram dos estudos que foram feitos lá no final da década de 90, início de 2000, que tentavam estudar o papel da manutenção do ritmo sinusal versus deixar só controle de frequência, né? Beta-bloqueador e tal, baixar a frequência, controlar e anticoagular, né? O benefício de vários estudos, inclusive com ciência cardíaca, não apareceram. Tem 4 estudos importantes que deixar o paciente em fibrilação ou tentar manter o ritmo era igual em termos de sobrevida, não tinha impacto na vida, e alguns pacientes tratados com manutenção do ritmo já tem uma incidência um pouco maior de internação hospitalar. Então passou a fazer parte dos guidelines como conduta. Se o paciente não está tão sintomático, não tem tanta palpitação, mal-estar, tá? Você usa anticoagulante, você tem fatores de risco para embolização, já de 2 ou mais, tá? Então, anticoagula, e usa uma medicação beta-bloqueador para baixar a frequência, para deixar ele com a frequência controlada, evitar a taquicardiomiopatía e ele ter conforto. Essa passou como sendo uma recomendação, sem ter uma força de você tentar manter o ritmo e tal, porque você não tinha evidência de impacto clínico se o paciente era assintomático. Se está assintomático em FA, qual o benefício que você vai dar em termos de mortalidade? Não aparecia, não tinha nenhum estudo mostrando isso, tá certo? A indicação de manutenção do ritmo e tal é quando o paciente continuava, apesar de você tomar essas medidas básicas, ele continuava assintomático. Então, aí, estava indicado. Óbvio que os cardiologistas clínicos, com bom senso, se o paciente é jovem, você vai deixar o cara fibrilando e tal. Então, apesar dessas recomendações, a grande parte dos cardiologistas, quando o paciente mais jovem, você sempre tenta reverter, tenta manter o ritmo sinusal e tal. Só que nós não tínhamos demonstração do benefício. Esse estudo IST, basicamente o que ele fez foi isso. Não deixar o paciente ficar tanto tempo em fibrilação, pegar nessa fase que eu mostrei, da fase inicial, sem tanto remodelamento, e já instituir o tratamento. Seja com medicação, que a maior parte desse grupo, como você chamou a atenção, foi tratamento clínico. Eu creio que no final do estudo tinha 15% ou 18% dos pacientes que tinham feito ablação, tá? Mas o fato que esse grupo que foi tratado no início, não deixar ele ficar em fibrilação muito tempo, para começar a tentar tratar, esse paciente teve esses endpoints compostos de internação, stroke e mortalidade inferior, mostrando que o tratamento precoce, já no início, mantendo o ritmo sinusal, tem um impacto clínico. Aquilo que o AFIRM, que era o estudo que mostrava que não tinha diferença, esse estudo não, olha aqui. Se você for pegar um paciente que está em fibrilação crônica há 1, 2 anos já, e tentar reverter, provavelmente não vai ter impacto. Mas se você pegar numa fase inicial e tentar manter o ritmo adequado, essa é a mensagem do estudo. Se você tem um paciente que está se iniciando em FA, mesmo pouco sintomático, tenta manter o ritmo dele, tá? Porque isso pode ter um impacto em médio prazo em termos de qualidade de vida e internação hospitalar. Ok. Muito bem. E aí, alguém tem mais algum questionamento a fazer? A Maurício, algum comentário? Rodrigo?
Eu só quero agradecer. Né? Agora deixar o pessoal à vontade, se tiver mais um questionamento. Obrigado, doutor Maurício. Excelente, muito começo, meio e fim. Deu um panorama de quem estava com a pele no jogo aí desde o início da história da fibrilação atrial. Isso é muito importante para as pessoas entenderem. A retrospectiva histórica aqui, mas quando eu vi vocês todos aí, eu falei, não, vou contar uma história aqui antiga que o pessoal viveu. Eu sei que a turma jovem, nem eles estão tão muito ligados com essas coisas antigas e como as coisas acontecem. Eles querem saber tudo que é novo, querem saber do estudo IST, né? Quer saber do que está rolando. Então, me desculpo por fazer uma retrospectiva, mas que eu acho que, às vezes, é importante você saber como é que as coisas aconteceram para você se planejar para o próximo, como enfrentar os desafios que a gente tem pela frente, para reconhecer onde é que nós estamos aqui, como é que a gente vai, sabendo da dificuldade que nós tivemos para trás, como é que a gente vai lidar com isso aqui para frente. Espero que não tenha sido muito retrógrado e que vocês possam ter aproveitado um pouco, pelo menos, da história. Não, pelo contrário, Maurício, foi excelente. E aquilo que eu falei para você, você veja que dos 6 participantes da primeira reunião, 4 estão aqui na sua tela, aqui na sua frente, aí, né? Mostrando. Nós estamos... de estar bem acompanhado. Verdade. Então, Maurício, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui, que foi excelente. Foi também um prazer imenso revê-lo e reviver aqueles tempos bons e difíceis ao mesmo tempo, lá da década de 80. E, logicamente, né, Rodrigo, o convite aqui já está formulado, aliás, já está até programado mais vindas suas aqui para a nossa reunião. E esperamos que, num futuro próximo aqui, você possa vir pessoalmente para desfrutar não só do prazer da nossa companhia, como também de um bom caranguejo. Isso que eu ia dizer, viu, Sandro? É isso? Pois é. Sobral. Olha, eu vou te falar, foi assim, para mim foi um prazer estar com vocês, fiquei muito à vontade de vê-los novamente depois de tanto tempo. Gostei muito, gostei de tocar nesse tema aqui e senti que eu estava bem acompanhado nessa história. Mas é coisa de os velhos se juntam para lembrar das histórias antigas e tal, não sei o quê. E eu acho que e alguma coisa os jovens sempre podem tirar desse tipo de história. Então, fiquei feliz. Novas oportunidades. Eu estou disponível quando vocês quiserem, a gente pode organizar. Mas não pode ficar muito frequente, senão o pessoal não pode me ver pela frente e falar, com esse cara de novo aqui, não, e tal. Mas eu estou à disposição para conversar com vocês. Você sempre é bem-vindo. Eu queria falar para você que nós temos uma audiência excelente, mais de 60 pessoas, inclusive não só cardiologistas, como professores da Universidade Federal de Sergipe, clínicos, residentes. Então, mostrando aí não só o interesse pelo assunto, mas, sobretudo, pelo palestrante, né? Quando a gente sempre faz uma pesquisa, como é que você escolhe uma palestra no congresso, a qualidade do palestrante, sem dúvida, pesa muito. E você é uma pessoa que, como eu falei na minha apresentação, e Zé Augusto ressaltou, você contou uma história que você participou dela, então, e contribuiu bastante. Então, foi muito bom para a gente. Parabéns mais uma vez. Essa semana você vai receber nosso humilde certificado que você fez essa apresentação. E essa aula aí de 1444 é só sua. Ninguém vai dar mais essa aula aí, porque esse número aí nós fazemos igual aquele restaurante Latin de Joux. Se chama La Tour de Jean. Você come um pato e recebe lá a plaquinha daquele pato ali. Ninguém vai mais comer aquele pato, aquele número. E Souza manda um vinho, viu, Maurício? Souza sempre manda um vinho. Quando a palestra de 50 participantes, chega um vinho aí em casa, viu? Exato, é verdade. Não, você veja até, Zé Augusto, você veja uma coisa que nós estamos já há algum tempo e nós estamos ainda com 32 pessoas na sala. Então, mostrando o interesse, né? E a excelência, tiramos muitas dúvidas, foi muito bom. Bem, pessoal, então, eu gostaria de agradecer também a presença de todos e dizer que, com fé em Deus, na próxima terça-feira estaremos aqui firmes com mais uma reunião magna do Serviço de Cardiologia do Hospital São Lucas.
Maurício, prazer grande em revê-lo, viu, amigo? Boa noite a todos. Obrigado, Dom Maurício. Obrigado, Souza. Obrigado, Zé Augusto. Obrigado a todo mundo. Um abraço.